Oi pessoal, que bom ver vocês aqui novamente. Hoje falaremos sobre mistérios que se encontram no fundo do oceano. Vamos lá. Durante séculos, os humanos olharam para o céu tentando entender o universo, mas curiosamente ignoraram um mistério muito mais próximo. Um lugar tão profundo, tão escuro e tão inexplorado, que até hoje permanece praticamente desconhecido. O fundo dos oceanos. Mais 70% da superfície do planeta é coberto por água. Ainda assim, cientistas estimam que mais de 80% de oceano permanece desconhecido. Em outras palavras, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do mar da própria Terra. E isso levanta uma pergunta inquietante. O que exatamente está escondido lá embaixo? Em 1960, dois exploradores desceram até o ponto mais profundo conhecido da Terra, a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico. A profundidade chega a quase 11 mil metros. Para se ter ideia, se colocássemos o Monte Everest ali dentro, ele ainda ficaria completamente submerso. Durante essa descida histórica, algo inesperado aconteceu. Mesmo em uma pressão esmagadora e em uma escuridão absoluta, os exploradores relataram ter visto formas de vida se movendo na água, criaturas que simplesmente não deveriam existir em um ambiente tão extremo. Desde então, novas expedições revelaram que o fundo do oceano é habitado por criaturas tão estranhas que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Peixes com dentes gigantescos e corpos translúcidos, lulas gigantes que podem alcançar mais de 10 metros, criaturas que produzem sua própria luz no escuro absoluto. Mas algumas descobertas são ainda mais perturbadoras. Em certas regiões do fundo do mar, pesquisadores encontraram o que parecem ser estruturas gigantescas de pedra, com formatos de que lembram construções antigas. Algumas dessas formações foram descobertas próximo ao Japão, na região de Yonaguni. Essas estruturas possuem degraus perfeitamente alinhados, ângulos retos e plataformas que parecem ter sido esculpidas. Alguns cientistas acreditam que se tratam apenas de formações naturais, mas outros defendem uma hipótese muito mais controversa, que poderiam ser ruínas de uma civilização antiga submersa. E essa não é a única descoberta intrigante. No fundo do Oceano Atlântico, existem enormes cadeias de montanhas submarinas que se estendem por milhares de quilômetros. Entre essas formações, sensores já captaram sons misteriosos que até hoje não possuem explicação definitiva. Um dos mais famosos foi registrado em 97, um som extremamente poderoso detectado por sensores submarinos espalhados pelo planeta. O ruído ficou conhecido como The Bloop. O mais estranho é que o som era tão forte que poderia ter sido produzido por uma criatura gigantesca, possivelmente maior do que qualquer animal conhecido. A explicação oficial diz que provavelmente foi causado pelo deslocamento de grandes blocos de gelo, mas muitos pesquisadores acreditam que essa hipótese não explica completamente o fenômeno. Outro fato curioso é que muitos objetos encontrados no fundo do oceano simplesmente não deveriam estar ali. Mergulhadores e robôs submarinos já registraram estruturas metálicas desconhecidas, objetos geométricos perfeitos e até formações circulares gigantes no leito marinho. Alguns desses objetos foram encontrados próximos a áreas de intensa atividade militar, e isso levou a uma teoria que circula há décadas: a possibilidade de existirem bases secretas escondidas às profundezas do oceano. Embora não existam provas definitivas disso, documentos desclassificados mostram que vários países já estudaram a possibilidade de construir instalações submarinas. O motivo é simples: o fundo do oceano é um dos lugares mais isolados e difíceis de acessar do planeta. Mas talvez o aspecto mais assustador seja o seguinte: cada nova expedição revela criaturas que nunca haviam sido vistas antes. Algumas dessas espécies possuem características tão estranhas que desafiam tudo o que sabemos sobre biologia. Existem organismos que sobrevivem sem oxigênio, outros vivem próximos a fontes hidrotermais, onde a temperatura ultrapassa 400 graus Celsius. E isso levanta uma hipótese fascinante entre cientistas.
Se formas de vida conseguem existir em ambientes tão extremos na Terra, talvez ambientes semelhantes em outros planetas também possam abrigar vida. Ou seja, estudar o fundo do oceano pode ser uma das chaves para entender a vida do universo, mas o oceano ainda guarda muitos segredos. Existem regiões tão profundas e inacessíveis que nenhum ser humano jamais chegou até lá. Apenas veículos robóticos conseguiram explorar pequenas áreas dessas zonas abissais. E mesmo essas máquinas captaram imagens que deixam pesquisadores intrigados até hoje. Criaturas nunca catalogadas, movimentos inexplicáveis na escuridão, e estruturas que parecem não pertencer à natureza. Talvez tudo isso tenha explicações científicas simples, ou talvez estejamos apenas começando a descobrir um mundo completamente desconhecido escondido sob as águas do nosso próprio planeta. A verdade é que o fundo do oceano continua sendo um dos últimos grandes mistérios da Terra, e considerando o quanto ainda não sabemos sobre ele, é possível que as descobertas mais surpreendentes ainda estejam esperando nas profundezas. Se mais de 80% do oceano ainda é desconhecido, imagina o que pode estar observando nas partes que nunca exploramos. Ficamos aqui e até a próxima.